o versículo 4, tá bom? Neemias capítulo 13, a última mensagem da série de mensagens de Neemias, capítulo 13, versículo 4, e diz assim: Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Versículo 6 diz: Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para o beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de aprendermos de Ti. Nos dê entendimento da Sua palavra e do que o Senhor quer falar aos nossos corações. Eu peço que o Senhor esteja com cada um que está aqui nessa noite, para que o Seu Santo Espírito fale conosco. Isso é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na última mensagem da série de mensagens de Neemias. Alguém lembra do nome da série de mensagens? Por acaso? Tinha algum nome? Adoração Restaurada. E nós viajamos por essa história maravilhosa, oportuna, que Deus nos deixou, Márcio, para que nós pudéssemos, de alguma forma, irmã Fátima, irmão Mauro, para que de alguma forma nós pudéssemos realmente beber desses princípios para as nossas vidas hoje, assim como diz a palavra. Todas as coisas aconteceram no passado que servem de exemplo para nós. O apóstolo Paulo, ele afirma isso. E como tem tantos princípios tão atuais para os nossos dias de hoje, como faz sentido para as nossas vidas hoje. E hoje nós chegamos na última mensagem dessa série de mensagens do livro de Neemias, para nós encerrarmos. E por alguma forma, por algum motivo, Deus ele trata esse assunto que nós vamos tratar hoje no livro, na história da história de Israel, na história de Jerusalém. Por algum motivo Deus deixa isso no finalzinho. Ele trata hoje a mensagem final, justamente, ela é em torno desse tema. É uma mensagem final e é a mais importante para nós sabermos como nós estruturarmos os nossos muros espirituais das nossas vidas. Os muros da nossa igreja, os muros das nossas famílias, os muros das nossas vidas. Talvez é aquela mensagem que Deus deixa por último, de tamanha importância que ela é. E o tema dessa mensagem específico é: falta de posicionamento é igual falta de comprometimento. Eu vou repetir. Falta de se posicionar é a mesma coisa que falta de comprometimento. Aquela pessoa que ela não está nem aí para as coisas, aquela pessoa que ela vai anos e anos e anos e anos e vivendo e vai levando. Às vezes a gente leva arrastado anos e anos um casamento,
fala, eu não vou nem mais falar mais, porque você já está desanimado, sabe? Eu nem falo mais nada, eu fico quieto. Às vezes você está anos e anos e anos numa empresa que você precisa trazer dinheiro para casa, que você precisa comprar um pão e o leite, pagar as contas. E às vezes você fica anos e anos apurando uma empresa, anos, e fala, eu não vou falar mais nada, porque eu não aguento mais, e eu vou viver a vida. E às vezes a gente vive anos e anos dentro de uma igreja, eu vou vivendo, eu vou domingo, volto para casa, eu só vou de domingo. Agora eu só vou de domingo na igreja, porque eu já estou desanimado. Eu vou de domingo para me falar que eu não estou indo. Você sabia que um dos maiores motivos dos maiores profissionais de recursos humanos, né, hoje não é mais gestão de pessoas das empresas, que são as pessoas que cuidam de pessoas, um dos maiores desafios de você animar uma empresa e você animar as pessoas da empresa, que eles falam a palavra engajamento, você trazer engajamento para uma equipe, o maior motivo e índice, o maior sinal que uma empresa que mostra que os funcionários não estão comprometidos é quando há falta de posicionamento desses funcionários. É quando você vê os funcionários muito quietos, não quer mais dar opinião, está numa reunião, todo mundo está quieto, talvez por alguma opressão, por alguém, ou por alguma falta de confiança de falar, mas por alguma razão aquela empresa ela não consegue pegar o coração, a alma desses funcionários para que eles realmente tenham confiança de abrir o coração e debaterem de uma forma talvez muito clara, de uma forma muito sensata, acordada, sobre o que pode melhorar, o que pode mudar. E quando isso começa a faltar nas empresas, é um indício muito grande que as pessoas elas não estão engajadas com aquela empresa. É quando as pessoas elas não estão mais dando opinião, ou quando elas falam antes da reunião, ou depois das reuniões, mas nunca nas reuniões. Sabe quando você vai fazer uma reunião? Amanhã é reunião, segunda-feira é dia de reunião. Toda segunda-feira lá tem um bate-papo, tal, reunião, tal, entra na sala, todo mundo lá. 20 minutinhos, uma reuniãozinha, meia hora, das 8 às 8h30, toda lá na empresa tem. Aí alguém fala. Sabe aquelas pessoas que falam antes da reunião? Poxa, nossa reunião. Essa reunião não serve para nada. Essa empresa não serve para nada. E aquele líder não serve para nada. E essa empresa... aí entra na reunião, a pessoa não fala nada. E sai da reunião, a pessoa fala a mesma coisa. Eu falei que essa reunião não servia para nada? Mas na reunião não fala. Isso é o maior indício que a empresa está perdendo os funcionários. Pessoas que não se posicionam, um lugar que não tem um ambiente para se posicionar. Isso é um perigo. E por isso que o tema da nossa mensagem é justamente esse. Falta de posicionamento é igual falta de comprometimento. E a primeira mensagem, a primeira lição dessa noite que eu queria compartilhar com você, Márcio, é como se posicionar e como não trazer o inimigo para dentro de casa. Como nós aprendermos. Sabe o que é nós aprendermos? Nós aprendemos tudo. A gente pega uma criança e fala, criança, para de chorar. Fala obrigado. Depois que você faz isso, tem que falar obrigado. Antes de comer, a gente agradece. Lembra que a gente faz isso com o Estevão? A gente vai ensinando isso para o Estevão. Dá tchau pro vovô, não grita, do vovô. A gente vai aprendendo certas coisas. E a gente aprende a se posicionar. E a primeira lição é como se posicionar e não trazer o inimigo para dentro de casa. Porque o versículo que nós lemos dessa noite está no versículo 4 do capítulo 13, ele diz assim: antes, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. E a primeira lição é: não seja parceiro do inimigo. A primeira forma de nós não nos posicionar como igreja,
Uma igreja que se posiciona, um cristão que se posiciona do lado de Deus, é um cristão que ele não se aparenta, ele não se associa, ele não é parceiro do inimigo. O que está acontecendo aqui é que Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara, da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. E muitas vezes as pessoas que são encarregadas de guardar e de se posicionar e defender as coisas de Deus são as pessoas que se associam com aquelas pessoas que atacam as coisas de Deus. E por isso que nós precisamos ter esse cuidado de nós não sermos parceiros do inimigo. Lembra de Tobias? Quem lembra de Tobias aqui? Não sei se você guardou alguma coisa dessa série de mensagens de Neemias, mas vocês lembram que em algum momento nós falamos desse cara, de Tobias? Lembra no começo das nossas mensagens de Neemias que apareceu algumas figuras emblemáticas, Sanbalate, o Aronita, Tobias, o Amonita. Tobias, que ele carrega no nome, talvez, todo nome terminado com As, Tobias, Samias, o As, Tobias, significa Javé. Ele tinha no nome uma palavra que carregava Deus é Javé. Deus, Javé é bom, mas ele era um amonita. E ele era de um povo inimigo de Deus. Alguém lembra quem eram os amonitas? Lembra dos amonitas, os moabitas, descendentes de um incesto onde Ló, ele não tinha mais mulher e ele coabita com suas próprias filhas e ele dá início ao povo amonitas e o povo os moabitas, que foram por anos e anos e anos povos inimigos do povo de Israel. Desde o seu início, um povo que adorava Moloque, o Deus Moloque, onde esse Deus ele tinha que ser oferecido crianças vivas, crianças recém-nascidas eram oferecidas para serem mortas dentro de uma fogueira, para serem oferecidas a esse Deus Moloque. Esse povo de Tobias adorava esse Deus. Mas mesmo talvez ele carregando no nome, o nome que talvez revelasse que Deus é grande, Deus é bom, ele não era de Deus. E muitas vezes a gente tem que tomar cuidado de identificar esses tipos de inimigos. Pessoas que parecem de ser de Deus, mas não são de Deus. São descendentes de povos que não são de Deus. São descendentes de grupos que não são de Deus. São descendentes de pessoas que não são de Deus. Haja visto os grandes maus que os povos amonitas fizeram com o povo de Israel. Lembra de Balaque? O rei Balaque, o rei amonita, que ele fica com medo de ver Moisés com aquele grande exército, com aquele grande povo, aliás, que nem era exército na época, era um grande povo. E o Balaque, ele via aquele povo, parente próximo deles, porque Ló ele era sobrinho de Abraão, ou seja, ele era parente próximo do povo de Deus, mas rebelde. Ele fica com medo e ele vê o povo israelita ali, ele fala, eu preciso acabar com esse povo. Chama Balaão lá do Oriente, o profeta Balaão, para que ele venha amaldiçoar o povo de Israel. Lembra dessa história? E aí ele chama Balaão e fala, Balaão, eu te dou o que você quiser, te dou toda ouro, toda prata. E Balaão, muito sábio, até porque Deus tinha se revelado para ele, não vai. Aí eles insistiram, Deus fala, não vai. Eles insistiram, Deus falou, vai, mas faça o que eu falar. Muitas vezes a gente tem que ter essa disposição. Se a gente for para enfrentar o inimigo, a gente tem que ir disposto a fazer o que Deus vai mandar para a gente. E Balaão vai. Mas Deus dá uma mexidinha em Balaão. O anjo do Senhor, Jesus Cristo, se posiciona na frente da jumenta de Balaão com uma espada. E Balaão não vendo isso, e ele começa a bater na jumenta.
E ele começa a bater na jumenta, a jumenta não vai porque ela está no corredor e Jesus está parado bem na frente dela, e Balaão não está vendo, e ele bate na jumenta e a jumenta fala. E Deus faz falar a jumenta. Fala, por que você está me batendo? Você não está vendo que o anjo do Senhor está na minha frente? E nesse momento, Balaão abre os olhos e ele vê Jesus. E aí ele acorda e ele fala, poxa vida, eu estou indo numa grande missão. Muitas vezes, será que a gente vê Jesus na frente, na nossa frente, quando a gente vai enfrentar o inimigo? E muitas vezes a gente não precisa ter medo de encarar o inimigo, a gente só precisa saber quem está indo com a gente e a nome de quem que nós estamos indo quando nós vamos conversar com o inimigo. E Balaão foi, e Balaão fala para Balaque, construa 7 altares, sacrifica 7 novilhos e 7 cordeiros, que eu vou falar o que Deus vai, o que Deus quer que eu fale essa noite. E ele abençoa o povo de Israel, porque Deus fala que não tem como amaldiçoar quem Deus abençoou. E Balaque fica doido, não, vamos para outro lugar, talvez aqui Deus não vai enviar a gente, vai de novo. Ele fala, então construa de novo 7 altares. O profeta fala, construa 7 altares, talvez aqui eu possa amaldiçoar. E Balaque, o rei, vai lá, constrói mais 7 altares, mata mais 7 bois, mata mais 7 ovelhas, vai amaldiçoar. E ele abençoa, ele não consegue amaldiçoar, porque Deus fala para ele abençoar. E Balaque, desesperado, vem para o outro lado, vai, talvez aqui Deus não vai ver, desse lado do monte, amaldiçoa de novo. E ele constrói mais 7 altares, mata mais 7 bois, mata mais 7 novilhos, 7 carneiros, e ele vai para amaldiçoar, e não consegue de novo. Ele abençoa o povo de Israel, porque não é possível você amaldiçoar quem Deus abençoa. É impossível. Por mais que o inimigo tente, por mais que ele tenha todo o ouro, toda a prata, todo o número, todos os recursos, todo o tamanho, não é possível destruir o povo de Deus se Deus não permitir. É desse povo que tenta destruir, acabar com Israel, que Tobias faz parte. E é desse povo que o sacerdote Eliasibe, o responsável de guardar todas as coisas, Reinaldo, aquele que é responsável por proteger, é aquele que vai e traz a maldição para dentro da casa de Deus. Muitas vezes a gente tem que assumir as responsabilidades do que nós somos encarregados. Do que você é encarregado? Quais são as suas responsabilidades perante a Deus? Quais? As suas. Não é do pastor, as suas agora. O que Deus espera de você? Quais são os dons que Deus te deu? Qual que foi o que Deus te encarregou? Qual é o seu chamado que Deus espera que você proteja? Porque o pastor não vai estar todo o tempo com você. Talvez o irmão não vai estar todo o tempo com você, talvez o seu marido não vai estar todo o tempo com você, o seu irmão não vai estar todo o tempo com você, mas você tem uma responsabilidade perante Deus de ser encarregado em guardar as coisas de Deus a todo momento. Não só no domingo, mas amanhã, quando você for sair para trabalhar, para sair para conversar com seus vizinhos, em tudo que você decidir fazer. Nós precisamos entender que nós não podemos ser parceiro do inimigo. É diferente de você sair do mundo. Deus não pede para você sair do mundo. Até ele fala, não peça que vos tire do mundo, mas que o guarde do mal. Deus não pede para que você saia do mundo, para que você não vai trabalhar, que você não conversa com nenhum pecador, que o seu vizinho, ele faz churrasco, som alto, bebe, o cara da minha frente que só fala palavrão, o cara de lá não sei das quantas, o meu vizinho de cá, o meu irmão é isso. Cara, se você não vai falar com ninguém, mas Deus não fala para você parar de fazer as coisas, mas Deus fala para você não se associar. É diferente. Uma coisa é você ir trabalhar, é uma coisa você vive na sua cidade, você vive na sua vizinhança e você convive com pessoas, mas você não se associa com o mal. Você não casa com o mal, você não tem amizades com o mal,
Você não tem refeições com pessoas maldosas, caluniadoras, mentirosas, presunçosas, traidoras. Lembra disso? Nos últimos dias haverão tempos difíceis, pois as pessoas serão presunçosas, desafeiçoosas, caluniadoras, mentirosas, desobedientes, traidoras. Cara, quantas pessoas traidoras que a gente não encontra hoje em dia? Você fala, que traidor, cara! Cara, isso daí é um aspecto profético da característica do fim dos tempos, traição, mentira. E Deus fala, não sente para comer com essas pessoas, tendo forma de piedade, fujam delas. Deus não fala para você fugir de todas as pessoas, mas sim daquelas tendo forma de piedade, sendo parecidos com o irmão. Ou seja, aquela pessoa que talvez já frequentou uma igreja, já experimentou, já te chamou de um irmão, mas tem todas as características de uma pessoa que está dentro desses adjetivos que Paulo diz acerca dos fins dos tempos, como as pessoas seriam. As pessoas parecidas com o irmão que teriam esses aspectos. Foge dela. É diferente. É diferente. Nós não deixamos de conversar com pessoas que vão para outra igreja. Nós não deixamos de conviver, nós não deixamos de comer, nós não deixamos de ter amizade com pessoas que vão para outra igreja. Nós fugimos de pessoas que são pecadoras, injustas e que vivem na prática do pecado. É dessas pessoas que Deus pede para a gente fugir. Não tem nada a ver com quem vai para outra igreja, não tem nada a ver com quem decide tomar outros rumos. Até porque eu converso com um monte de gente que era dessa igreja e foi para outra igreja. E tranquilamente. Agora sim, se Deus pedir para você fugir, é de pessoa injusta, caluniadora. É esse o parâmetro. Nós temos que começar a colocar nomes nas coisas. Por isso é importante ler a Bíblia. É por isso que é importante decorar versículo, porque você se posiciona. Você fala, não é isso. Porque o inimigo, ele é sagaz. Poxa, tio Dono, você é uma pessoa isolada. Você é uma pessoa egoísta, uma pessoa que não ama. Poxa, só porque eu mudei de igreja você não conversa comigo? Ou só porque tal pessoa não mudou de igreja, você não conversa com essa pessoa? Não, eu converso com pessoas que mudam de igreja. Então, nós precisamos aprender a se posicionar. Nós precisamos aprender a colocar o nome correto nas coisas. E por isso é importante termos sabedoria, porque o meu povo peca por falta de entendimento. Meu povo peca por falta de sabedoria. Isso é importante. Trabalhar, você morar na mesma cidade, não tem problema nenhum. Agora, você se relacionar com pessoas que conheceram a palavra, se dizendo irmão, assim como diz em 2 Coríntios 6,14, ele relata exatamente isso. 2 Coríntios 6,14, ele fala exatamente isso. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou com comunhão da luz com as trevas? É justamente isso. Você ir trabalhar, você morar numa cidade é uma coisa. Agora, você decidir associar é uma decisão sua. Tem coisas que você não pode controlar. Poxa, eu trabalho aqui com uma pessoa, cara, que se dizia irmão, mas rouba. Nossa, eu trabalho com uma pessoa aqui que se diz irmão, mas trai. Eu trabalho com uma pessoa aqui que se diz irmão, mas mente. O que eu faço? Continue trabalhando. Agora, você decidir ter uma refeição com essa pessoa,
Aí já é uma ação que você decidiu fazer. Assim como também o próprio livro de 2 Coríntios, ele diz, agora no 1 Coríntios, o próprio livro de 1 Coríntios, agora o capítulo 5, Coríntios 5, 11. Olha só o que o mesmo apóstolo Paulo ele diz. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que se dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra ou maldizente. Ou seja, não falam que é justo, ou beberrão ou roubador, com esse tal nem ainda comais, nem sente para comer. É uma decisão minha. Quando eu decido passar da linha que eu não posso controlar, que eu moro nessa cidade, o meu vizinho talvez que se diz irmão faz coisa errada, o cara que trabalha na minha frente que se diz irmão faz coisa errada, mas eu não tenho uma escolha porque eu trabalho, e Deus ele não espera que você saia desse ambiente, porque realmente você pode ser luz naquele ambiente, mas você sentar para comer é um exemplo que Deus está falando, ó, você passar dessa linha, aí já é decisão sua. Você se envolver a partir do que o mundo te proporciona, que você não pode controlar, é uma coisa. Agora, o que você pode se controlar e você decidir avançar, aí já é uma decisão sua. E Deus fala, nem sente para comer. Muitas vezes as pessoas elas não crescem. Muitas vezes as igrejas não crescem porque a gente decide não obedecer a Deus em tudo. Por exemplo, nesse versículo. Não sente para comer. E Deus fala isso. Exatamente isso. Se nós não tirarmos nenhum princípio e somente nós lermos o versículo, está bem claro a intenção que Deus espera dos cristãos filhos de Deus acerca desse assunto. Não é verdade? Deus ele fala sobre isso. E muitas vezes nós não vamos para frente porque a gente não tem coragem para falar, irmão, o que você está fazendo? Deixa disso. O que você está fazendo, irmão? Eu estou fazendo isso de propósito. É como se fosse um desespero. Pelo amor de Deus, deixa disso. O que você está fazendo? Você está doido? Você se posiciona assim? Você tem essa disposição de desesperar, ver o meu irmão desobedecendo a palavra de Deus nesse ponto? E saber que isso afeta a sua vida? E você presenciar, talvez, um irmão que está pecando e a gente, às vezes, não fala nada e a gente não se posiciona. É o último princípio para manter os muros levantados. Posicionamento, Sassá. Sabe por quê? Senão, os muros não ficarão levantados. Amém? Posicionamento. Deus gosta de posicionamento. Ou você não ama seu irmão, ou você é medroso, ou você não tem coragem. Um desses três. Ou você não ama, ou você não tem coragem, ou você é medroso. A gente pode colocar, ou você não confia em Deus. Se você vê alguém passando necessidade, você vai lá e não faz. Deus espera que você se posicione. Deus espera posicionamento. Posicionamento. É disso que Deus está falando. É disso que Neemias está falando. É isso que Neemias ele está passando exatamente nesse momento, no capítulo 13, quando realmente Eliasibe toma essa decisão. Eliasibe, olha só o que ele fala no versículo 5. Fizera para este, ele fala para Tobias, no versículo 5, no capítulo 13, lá de Neemias agora, Márcio, voltando. Olha só o que esse sacerdote, o encarregado de guardar as coisas de Deus, olha o que ele faz. No capítulo 13 de Neemias. No versículo 5 ele diz assim: e fizera para este, ou seja, para o inimigo, para Tobias, uma câmara grande,
Câmara são as repartições do templo. Existe o templo, onde tem um átrio, que é um pátio grande, e lá fora você tem uma bacia, um tanque grande, onde você mata os bois, você faz o sacrifício. Aí tem o templo, e lá do templo tem algumas coisas, uns castiçais, algumas colunas de ouro, algumas espivitadeiras, alguns instrumentos sagrados, as pás, as bacias para os sacerdotes tomarem banho, e tem um véu, e tem o que mais que tem lá? A Arca da Aliança com 2 querubins, é assim mesmo? Exato? E aí, em volta do templo existem essas câmeras. Câmeras são salas, e cada sala ela é responsável para guardar alguma coisa. Tem a sala para guardar as ofertas de dízimos, a sala para guardar os alimentos dos levitas, a sala para guardar os alimentos dos sacerdotes. São várias salas do templo em volta com as suas funções para serem guardadas certas coisas. E aí esse sacerdote Eliasib, no versículo 5, ele fala: e fizeram para este uma câmara grande, onde dantes, olha só, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso dos utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite que se ordenara para os levitas, cantores e porteiros, como também as contribuições por os sacerdotes. Olha só, Reinaldo, que mal que esse cara fez. Ele pega as coisas que eram para o povo de Deus, ele pega um ambiente, um lugar que era destinado para as coisas sagradas de Deus, para os levitas que eram responsáveis para louvar a Deus, os dízimos, as ofertas, as coisas que eram para alimentar os sacerdotes, e ele tira de lá e ele constrói uma câmara para o inimigo, ele traz o inimigo para dentro da casa dele. E muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente faz assim, ó. A gente aplaude. Muitas vezes, Márcio, muitas vezes a gente aplaude o inimigo. Muitas vezes o inimigo, ele sapateia na nossa casa, tira onda na nossa cara. Muitas vezes o inimigo, ele faz o que ele quer e a gente aplaude o inimigo. E quando a gente faz isso, sabe o que a gente faz? A gente desonra o irmão. A gente desonra a quem merece honra quando a gente aplaude o inimigo. Por isso que nós precisamos ter sabedoria. Porque o inimigo, Rosimeire, o inimigo muitas vezes ele não vem com uma espada apontada. Muitas vezes o inimigo ele não vem com uma flecha bem grande. Aliás, é uma flecha bem grande, bem flambada no fogo nos nossos corações, mas isso daí muitas vezes vem disfarçado de elogios, vem disfarçado de uma palavra doce, assim como o Salmo 55, Davi fala: eu ia com esses irmãos para a casa de Deus e nós cantávamos, os meus inimigos não são de outras nações, os meus inimigos eram e são os meus próprios irmãos. Ele reclama disso no capítulo 55 de Salmo, ele fala isso no livro de Salmo 55. Olha só que terrível. Salmo 55, Davi ele passa por isso. Ele fala assim, Salmo 55, no versículo 12, ele fala: com efeito não é inimigo que me afronta, se fosse eu não suportaria, nem é o que me odeia. Quem se exalta contra mim, pois dele eu responderia, mas é tu, meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo, juntos andávamos, juntos nós entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Está vendo, Sr. Reinaldo? Quem foram os inimigos de Davi? No versículo 20 ele continua: tal homem, olha só como que funciona, Rosimeire, tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele.
corrompeu a sua aliança, a sua boca era mais macia que a manteiga. Aí você começa a ficar esperto. A pessoa começou a falar macio, porque às vezes é isso que acontece. Mas o problema de uma igreja muitas vezes que cresce é porque não tem maturidade suficiente de ouvir uma palavra forte. Às vezes a gente fala, às vezes a gente fica, nossa, mas tudo bem, eu já entendi, mas você fala duro demais. Não, tá bom, não, mas precisa falar assim. O inimigo com toda maciez, ele te destrói. E é melhor as críticas sinceras do que os beijos. É melhor as críticas sinceras do que os beijos enganosos, irmão. É melhor alguém que cuide de você. É melhor alguém que se desespere e fala: o que você está falando? O que você está fazendo? Está doido? Eu não acredito. Não, tá bom, beleza, mas precisa falar desse jeito? Às vezes a gente é tudo sensível, falta de maturidade. Crianças, falta de crescimento espiritual. Porque não aguenta um amor de Deus. Cara, obrigado, Tidone. Eu não tinha percebido. Obrigado, Tidone. Obrigado, Clarice. Obrigado, é verdade. Errei. Olha, eu não tinha olhado isso daí. Quantas vezes? Quantas vezes eu não agradeci? Irmãos, aliás, eu não vou falar de mim, mas o fato é que a gente precisa parar de milímetro, o Márcio. Crescimento é isso. Deixa disso, para com isso. Eu vou deixar, verdade. Obrigado, viu? Mas a gente gosta, sabe do quê? De uma boca mais macia que a manteiga. Porém, o coração havia guerra. As suas palavras eram mais brancas que o azeite. Sabe aquele azeite, pai? Que o senhor compra? Aquele azeite gostoso. O azeite é bom, mas tem gente que parece ser como aquele azeite que o senhor põe ali, ó. Aquele azeite que some aquele aroma gostoso. E tá caro hoje para sentir esse aroma, hein? Mas você joga ali, ó, aquele aroma gostoso. Mas quando você vai ver o coração traidor, tem que tomar cuidado com isso. Era isso que Eliasibe fez. Eliasibe, ele trouxe o inimigo para dentro de casa, e muitas vezes a gente aplaude o inimigo. Só por conta desse detalhe, só porque está azeitado as palavras, só porque está macio, mas está cheio de legiões demoníacas no coração. Cheio. Você vê. E é importante para manter estruturado uma igreja que sabe a quem deve honrar, quem deve aplaudir, e a quem deve se proteger, de quem deve se afastar, e muitas vezes deve se posicionar. Se você quer ajudar alguém, se posiciona. Eu acho que está faltando, eu acredito que mediante esse estudo, o que está faltando nesses dias de hoje é as pessoas se posicionarem. Antigamente não tinha contrato, antigamente as pessoas falavam, está comprado, está vendido, está resolvido, combinou. Hoje em dia não tem mais isso. Por quê? Porque o inimigo entrou e as pessoas não se posicionam mais. E uma igreja que começa a se posicionar, o diabo, ele foge, porque fala, poxa, ali não dá não. Ali com o seu Reinaldo, a minha palavra que eu dou, ele já começa a meter Bíblia na minha cara, não tem como. É isso. Nem sente para comer. Nem sente para comer. E fala, cara, você precisa parar de mentir. Você precisa parar de mentir. Você precisa parar de fingir que as coisas são desse jeito. Você precisa obedecer a palavra de Deus. Eu gostaria até de você estar na cabeça. Cara, obedeça a palavra de Deus. Faz as coisas direito. Ama a palavra de Deus. Isso não tem a ver com a preocupação de com quem você vai ficar, ou quantas pessoas você vai deixar, não importa. Importa que você vai ficar com Deus. Isso que importa. Maldito homem que confia no outro homem e se aparta de Deus. O nosso objetivo é ficar do lado de Deus, independente do que aconteça no meio. Ele fala no livro de Miqueias,
suportem as dores como alguém que vai dar a luz. E o próprio Deus ele fala isso, que os fins dos tempos serão como umas dores de uma mulher para dar a luz. Lembra disso que ele fala? E as coisas elas vão apertando, os fins dos tempos as coisas vão ficando mais difíceis, e os sinais serão como alguém, como uma mulher que está prestes a ter um parto. E as contrações vão aumentando, e Miqueias ele fala, suporte as dores como alguém que vai dar a luz. Cara, é só você entender, se olhar para uma mulher que teve mais de um filho. Não dá para entender. Ela quase morre de dor na primeira vez, mas ela decide passar de novo aquela dor. 2 vezes. E 3 vezes. E 5 vezes. E 9 vezes. Como a avó passou. 9 vezes passando aquela dor. Porque suporta, porque sabe que a recompensa será maior. Aí passa 2, 3 meses, já esquece da dor, já está sonhando de novo com o filho. E é nesse espírito, irmão Mauro, que Deus usa esse exemplo, porque ele fala, suporte as dores de parto. Vai ter uma dorzinha, vai ter uma contraçãozinha, isso vai aumentar, isso vai se acentuar nos fins dos tempos. Mas ele fala, suporte as dores como alguém que vai dar a luz, porque a recompensa vai ser muito maior. E não tem a ver com o tamanho. Porque o próprio profeta Miqueias, poucos versículos depois, ele fala, e toda a Efrata, a das menores figuradas em Jerusalém, a menor cidade que ninguém se importava, ninguém lembrava que existia, a menor, a pequenininha, que ninguém lembrava, foi dela que veio o maior rei. Da menor. E muitas vezes Deus ele faz a gente ser o menor. Muitas vezes Deus nos reduz a insignificância aos olhos dos homens, a insignificância numérica, a insignificância de recursos, a insignificância de estrutura, justamente para que as outras pessoas percebam o poder e a glória de Deus. Às vezes a gente quer mudar a história, a gente quer segurar, não, mas eu quero ser grande, eu quero ser o maior, eu preciso lutar, e a gente segura com todas as forças quando Deus, ele está reduzindo tudo para a única coisa que possa sobrar é o poder de Deus. E essa confiança que Deus prova numa igreja, e uma igreja, ela deve ser madura somente na confiança em Deus, independente de número, de recursos e de talentos que possam existir dentro da igreja. E é isso que Deus espera. Deus espera de pessoas que queiram defender a sua igreja. Assim como ele diz no versículo lá no livro de Neemias, olha só, no livro de Neemias capítulo 13, olha o que ele fala no versículo 6. No versículo 6 ele diz assim: mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. A lição que nós tiramos é que quando os líderes não estão perto, nós podemos relaxar. A verdade, quando os seus líderes não estão perto, os seus pastores, as suas lideranças não estão espertas, você não precisa realmente se defender tanto. Amém? Amém? Quando os nossos líderes não estão perto, eu posso relaxar um pouco. Quando os nossos líderes não estão perto, eu posso talvez trazer um pouco o inimigo para dentro de casa. Não! Eu sou responsável a todo momento e sou encarregado das coisas de Deus, mesmo que o meu líder não esteja perto,
mesmo que o meu irmão da igreja não esteja perto. E você é responsável por guardar as coisas de Deus a todo momento, a toda hora e a todo instante. Neemias ele teve que sair, porque nesse tempo o reino ele era dominado ainda pelo Babilônia, agora na figura dos persas, não mais na figura do rei Nabucodonosor, que já tinha perdido o império para o rei persa, Sírio, dado agora a Artaxerxes. E Neemias, por mais que ele estava reconstruindo a cidade com autorização do líder do império, ele tem que voltar em tempos e tempos, porque ele era um governador liberado, autorizado pelo rei, mas ele tinha que ir lá e voltar e prestar contas do que ele estava fazendo. E nesse tempo, o inimigo ele toma conta. E por isso que é importante, irmãos. Por isso é importante o pastor ele não estar todo o tempo, em todo lugar com você, mas você está todo o tempo com você. Você é encarregado de defender as coisas de Deus e não trazer o inimigo para dentro. Amanhã a gente não sabe o futuro. Para morrer fisicamente, basta você estar vivo, como diz o ditado. Amanhã pode mudar, pode acontecer alguma coisa. Eu posso ir para Nova York, para Londres, Inglaterra. Eu posso morrer amanhã. Você viu essa semana, bebeu água, tomou dor de barriga. Acontece uma coisa, morre. As pessoas morrem. As pessoas mudam. O mundo, Deus trabalha do jeito que Ele quiser. E é importante que a igreja continue, porque você sustenta a igreja, você ainda defende a igreja. Você estaria preparado hoje para defender essa igreja? Você? Se Deus vai levantar você, falando, você vai ser responsável por essa igreja. Você tem a disposição, a coragem de defender e ser encarregado de guardar essa igreja do mal? Você tem essa coragem, essa disposição? São todos. Os muros se sustentam quando todos estão dispostos a se guardarem do mal. E é importante isso. Isso talvez não traz ânimo. Isso talvez não venha aos nossos corações. Porque muitas vezes a gente quer às vezes um lance, a gente quer alguma coisa interessante, a gente quer uma iluminação, a gente quer um barulho, a gente quer eloquência, mas como é para a gente realmente guardar as coisas de Deus, isso deve trazer para a gente um engajamento de espírito, isso deve mexer com a gente. Isso a gente deve levar a sério, porque Deus espera isso da gente. Ele fala no versículo 8: Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara. Então ordenei que purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e incenso. Irmãos, nós precisamos defender quem ataca a nossa casa. Irmãos, nós precisamos defender quem ataca a nossa casa. Nós precisamos defender como irmãos. Nós precisamos nos posicionar. Muitas vezes nós vemos gente falando mal dos irmãos, nós vemos pessoas falando mal da igreja, nós vemos pessoas falando mal do pastor, nós vemos pessoas falando mal da nossa cara, da gente. Não se defende para o inimigo. As pessoas se inclinam no nosso peito e te amam e nos atacam e a gente não se defende. Os muros não se sustentam. Posicionamento. É um princípio. Último princípio. Eles fizeram tudo, construíram os muros, defenderam as casas, todo mundo trabalhou, todo mundo se afastou do mal, todo mundo tinha que trabalhar com uma espada de um lado, e houve vários princípios e várias coisas. O último princípio que Deus deixa nessa história, e o acontecimento que Deus permite que aconteça no final da estruturação dos muros de Jerusalém, é um sacerdote trazer o inimigo para dentro de casa. Talvez para que nós possamos entender que as simples coisas
pode destruir os muros espirituais. E por isso a série de mensagens é a adoração restaurada. A gente precisa mudar, a gente precisa restaurar a forma de como nós adoramos a Deus, para que realmente os muros possam ser construídos. E a gente precisa começar a falar, a gente precisa começar a se posicionar, porque Deus gosta de posicionamento, Deus gosta de quem chora com Ele. Ele fala: eu procuro alguém que venha chorar comigo. Eu procuro alguém que se importa com as minhas coisas. E muitas vezes Deus permite um monte de coisas ruins na cidade destruída como a de Jerusalém, uma cidade assolada pelo fogo, simplesmente para as pessoas acordarem e falar: a gente precisa se posicionar. Tem um sacerdote aqui trazendo o mal aqui para dentro. Posicionamento. Deus gosta de quem defende as coisas dele. Deus gosta que a gente se posicione junto com ele. O livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 1. Olha só, Márcio. Olha só. Miqueias, capítulo 6, versículo 1. Ouve agora o que diz o Senhor. Irmãos, quando vocês ouvirem a palavra assim diz o Senhor, parem tudo. Desliga a TV. Vai para um canto quieto e concentre-se no que Deus tem para falar para você. Miqueias capítulo 6, o Senhor diz: levanta-te, defenda a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros à tua volta. Você fica quieto diante do inimigo quando ele ataca a sua igreja. Saiba que Deus não sustenta muros assim. Às vezes a gente ouve as pessoas sapateando na nossa cara. Nossa, que igreja dura, que mensagem dura. Mas o inimigo é muito mais duro que isso daí. O inimigo ele vem para roubar, destruir e matar. O inimigo ele quer te matar. O inimigo ele quer moer você. O inimigo ele quer te moer. Mas moer mesmo. O inimigo não é bonzinho. Ele é o assassino. Ele é o destruidor. E muitas vezes as pessoas falam: nossa, mas essa igreja é muito dura. Muitas vezes, eu estou falando não no conceito dessa igreja, mas exemplo de igrejas que se tornam fiéis, igrejas que querem se posicionar daqui, de Garça, de qualquer lugar do mundo. E muitas dessas igrejas são tidas como autoritárias por pessoas mentirosas. Quando a função de um atalaia é justamente levar a mensagem: olha, cuidado que o inimigo está vindo. Que o próprio Deus vai falar: você atalaia, quando vendo que o inimigo se aproxima, se você não falar nada, o sangue daquelas pessoas cairá sobre você. Agora, você sendo atalaia, vendo o inimigo se aproximar, falar e aquelas pessoas não quiserem ouvir, está tranquilo. O sangue daquelas pessoas não cairão sobre você, mas sobre a própria vida delas. É justamente isso. Nesse tempo de hoje, o que importa é a gente se posicionar. Se o mal vai aumentar, se nos últimos dias os tempos serão difíceis, o que você acha que vai acontecer? É confronto, posicionamento. Se você não está tendo posicionamento, alguma coisa está estranha. Se você não está tendo oportunidade, e se você não está se posicionando com pessoas, alguma coisa está estranha, porque os últimos dias, os tempos serão difíceis. Ou você acredita que nós não estamos nos últimos tempos, baseado nas características que nós estamos observando? Que biblicamente, aparentemente, são princípios e características dos fins dos tempos. E se os últimos tempos as pessoas serão egoístas, presunçosas, caluniadores, traidores, desabençoadas, desobedientes, tendo forma de piedade, e você não está se posicionando, alguma coisa está estranha. Porque que tem gente assim, tem. A gente precisa se posicionar. O corpo de Cristo, a igreja de Cristo, ela
ela é um corpo, ela é um organismo que tem uma cabeça como Cristo e todos fazem parte desse organismo. O importante é que todos se defendam contra os vírus, contra as infecções, contra as bactérias. Aí vai todo o organismo e ataca e se defende para resguardar o corpo. E quando alguém não cumpre a sua responsabilidade, ao qual ele é responsável e ao qual ele é designado, assim como Eliasibe, ele era responsável, a palavra que eu estou tentando lembrar, mas a palavra que Eliasibe ele era, vocês lembram? Encarregado. Quando você que é encarregado deixa de fazer, todo o corpo sofre. Aí um tijolinho cai. Um tijolinho caiu lá semana passada. Um tijolinho caiu lá no mês passado. Já ficou uma brechinha lá. Não se posicionou. Poxa, caiu, olha, 2 metros de muro aqui, ó. O inimigo morreu, falou, ofendeu, mentiu, não se posicionou. Daqui a pouco, tá cheio de brecha o mundo. Porque a gente não se defende. Quando você se defende, Deus age, Deus opera, Deus honra, Deus protege. Irmãos, nos tempos difíceis, precisam de pessoas fortes, de cristãos fortes que estejam dispostos a sofrerem as dores, como alguém que está prestes a dar a luz. Não fuja da raiva. Não fuja, não tenha medo de se posicionar. Aliás, Deus não gosta disso. É Deus que fala isso. Assim diz o Senhor. Defendam-se. Defendam-se. Defendam-se contra o mal, contra as mensagens maldizentes, contra pessoas caluniadoras, contra as pessoas que atacam a sua igreja, atacam os irmãos da sua igreja, atacam cristãos da sua igreja. E Deus não serve. Não, eu não me afasto de pessoas de outra igreja. Eu me afasto de pessoas que são caluniadores, presunçosos, egoístas, avarentos e por aí vai. Dessas assim me afasto. Porque Deus me ama. Graças a Deus. Ou nós não servimos Deus, ou nós não confiamos em Deus. Uma igreja forte, ela se posiciona. Ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela ouve, e ela sabe discernir, e ela pensa segundo a mente de Deus. Amém? Irmãos, se defendam-se. Amém? Querido Deus, Senhor Jesus, eu te louvo pela sua palavra por essa noite. Nos proteja, Pai, desses desconfortos que têm acontecido, mas contudo, obrigado por o Senhor ter guardado nossas vidas, nos dar casa, igreja, roupa, saúde. Mais uma vez, Deus, eu te peço para as pessoas que não tiveram oportunidade de estarem aqui, Pai, mas eu peço que o Senhor envie um espírito corajoso para essa igreja e para todas as igrejas, Pai, que passam por dificuldades, passam por calúnia, passam por falsos profetas, passam por perseguições, Senhor Jesus. Nos guarde, nos ajude a sermos corajosos, a sermos um organismo, a sermos um corpo, a fim de todos assumirem as suas responsabilidades, Deus. Esse é o nosso pedido nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a graça de Deus esteja com você, mas não esqueça, terça-feira às